Certo. Então eu vou falar então sobre as gramáticas sensíveis ao contexto, as linguagens sensíveis ao contexto e os autômatos linearmente limitados. Basicamente, para ser uma gramática, para ser considerada uma gramática sensível ao contexto, tem que ter os mesmos atributos das gramáticas normais, essa quátupla, no caso, que são as variáveis, aqui esse símbolo representando o conjunto de terminais, esse P representa as regras de produção e esse S vai representar a variável inicial de geração. E basicamente a regra de geração, que respeitar essa regrinha aqui, que um alfa gera um B, sendo que esse alfa tem que ser menor ou igual ao B no caso. Esse alfa pertence no caso ao conjunto das variáveis com o conjunto dos terminais. Esse alfa pode ser tanto variável quanto terminal. Esse beta é a mesma coisa, pode ser tanto variável quanto terminal. E a regra talvez mais relevante dessa gramática é que não se pode usar cadeia vazia, porque a cadeia vazia iria fazer com que fosse quebrada essa regra aqui do alfa ser menor ou igual ao beta, por exemplo. Se eu tivesse um alfa que gerasse cadeia vazia, a cadeia vazia tem tamanho 0, desculpa, e esse alfa teria tamanho 1, ou seja, iria ser quebrada essa regra. As regras basicamente que se adequam a essa gramática tem o formato descrito aqui. Um S, que pode gerar variáveis e terminais misturados, uma variável e um terminal que pode gerar vários terminais, uma variável que pode gerar um terminal, terminais que podem gerar terminais, uma variável que pode gerar variável e terminais, regras desse tipo aí, que não tem a cadeia vazia, é claro. A primeira gramática que eu trouxe aqui como exemplo foi a gramática AN, BN e AN novamente. Ou seja, eu vou gerar vários A's, uma sequência com vários A's, depois uma sequência com vários B's com a mesma quantidade de A's, depois uma sequência com vários A's novamente com a mesma quantidade de A's e B's que foram gerados anteriormente, ou seja, a quantidade de A's iguais à quantidade de B's iguais à quantidade de A's no caso, sendo que esse N tem que ser maior ou igual a 1, porque se esse N for igual a 0, por exemplo, a gente iria quebrar a regrinha lá da cadeia vazia. Aí eu exemplifiquei aqui uma forma de gerar uma das linguagens aí uma das cadeias dessa gramática, que seria essa daqui. Primeiramente eu utilizaria a regra 1, que seria a regra inicial. Utilizaria a regra 1 novamente, substituiria esse S aqui pela regra 1. Aí depois utilizaria a regra 2, que é essa. Depois utilizaria a regra 4, que é essa daqui. Utilizaria a regra 3, que é essa daqui, que é uma regra importantíssima, que faz a mudança da variável. Basicamente essa regra serve como uma forma de organizar os símbolos ali que estão sendo gerados, né? E quando a gente está gerando aqueles símbolos, eles meio que ficam bagunçados. Essas regras servem como uma forma de organizar. E outra coisa importante para se falar é que a palavra contexto vem justamente dessa questão, né? Algumas variáveis só podem ser substituídas no contexto específico, contexto esse que a gente vai criar em nossas regras de produção. Por exemplo, lá na gramática livre de contexto, a gente poderia substituir as variáveis quando a gente quisesse. Aqui não, a gente tem que criar a regra de produção ali certinha para substituir somente em contextos específicos. Por isso que a gramática, chamada no caso gramática sensível ao contexto.
Aqui eu coloquei uma segunda gramática, no caso. Essa gramática aqui é um pouco diferente da outra, porque ao invés de 1 que tinha na outra, nessa daqui a gente vai gerar 2. E n, novamente, maior ou igual a 1. As regras de produção que eu criei para essa gramática foram essas. Aí eu vou aqui agora para o JFlap para testar algumas das entradas. Primeiro eu vou testar as entradas dessa outra gramática aqui, aí depois eu testo dessa daqui. Inicialmente, abrindo a gramática AN BN, AN. Tá aqui a gramática certinha. Vamos colocar as entradas aqui. Carregar as entradas dela. Entrada AN, BN, AN. Aí essas três primeiras cadeias aqui são justamente as que aceitam, né? Eu não coloquei mais porque é bem padrão, né? A quantidade tem que ficar variando igualmente. E aqui são outras cadeias que essa gramática rejeita, no caso. Abrindo agora a segunda gramática que foi apresentada, que seria a gramática AN B ao quadrado N e AN, colocando algumas entradas nela aqui também. Aqui, entrada. Basicamente ela vai aceitar as duas últimas. Dá para se perceber aqui, por exemplo, que tem 2 A's, aí depois tem o dobro da quantidade de A's sendo mostrado em B, e novamente volta a ter 2 A's. Aqui é a mesma coisa, 3 A's, o dobro da quantidade de A's sendo mostrado em B, no caso 6 B's, e novamente voltando para 3 A's. Aqui a mesma coisa, 1 A's, o dobro da quantidade em B, e 1 A. Qualquer outra cadeia que não tenha essa configuração vai ser rejeitada por essa gramática. E as linguagens, no caso, uma linguagem sensível, uma linguagem é considerada sensível ao contexto se existe alguma gramática G, sendo essa gramática G sensível ao contexto, tal que essa gramática vai gerar essa linguagem, no caso. Aí aqui algumas linguagens que são consideradas sensíveis ao contexto. Essa padrãozinha aqui, a mais padrão, que é AN, BN, CN, N maior que 1, e as duas que eu apresentei, AN, BN, AN e AN, B2N, AN.